ano novo e ângulo quase novo. A volta dos que não foram, né, minha gente? Enfim, depois de muito tempo, finalmente eu vim aqui pra gravar um vídeo de melhores do ano 2020. Antes tarde do que nunca. Tô até nervosa, porque faz tempo que eu não gravo vídeo. E tipo, meu Deus, estou com vergonha. Eu trouxe a lista das 10 melhores leituras pra mim nesse ano. Mas é isso, e vamos lá começar com o primeiro. E o primeiro volume é Pássaros e Serpentes. Essa lista não vai ter a ordem de leituras, no caso, tipo, tá tudo embaralhado dos livros que eu li primeiro pros outros. E esse livro aqui eu li no primeiro semestre, mas já no finalzinho do primeiro semestre. E eu adorei, é uma fantasia. Tem resenha desse livro aqui no canal e tem unboxing. Eu vou colocar aqui nos cards e enfim, não vou falar, porque se você quiser saber sobre o que se passa aqui, vá para o meu vídeo de resenhas, onde eu falo tudo o que eu achei e, obviamente, uma premissa da história. E aí o segundo foi um livro que eu comentei muito aqui no início do ano passado, que é o Clube do Livro dos Homens. Esse livro a gente vai conhecer o Gavin, ele é um jogador de beisebol e ele tá desesperado para recuperar o casamento dele. Então ele acaba entrando em um clube do livro dos homens, onde esses homens leem livros de romance para ajudar nas suas relações com suas respectivas parceiras e ajudar a entender elas melhor. Eu adorei esse livro, é uma comediazinha romântica. Eu falei muito dele ano passado, então se você acompanha aqui o canal, não é tipo surpresa, na verdade é tipo realidade e fato. Mas enfim, eu adoro essa história, ela é muito leve, muito engraçada, muito divertida e ela vai falar sobre casamento e relação, como é sério e é difícil manter, a gente tem que estar aberto para sempre continuar tentando. Ele traz essa reflexão sobre uma relação mais séria de uma forma bem leve e eu adorei isso. E aí o terceiro é A Traidora do Trono, que é o segundo volume da série da Rebelde do Deserto. Tem resenha dessa série aqui no canal, eu vou deixar nos cards pra caso você queira ver. Eu adorei esse livro. Esse livro aqui, no final, você fica, meu Deus, socorro, eu não sei o que está acontecendo, mas muito obrigada. É muito, muito bom. Essa série, como um todo, é uma série muito boa, a fantasia é muito bem feita. A história se passa em um deserto, então tem influência da cultura árabe, e isso é muito divertido. Se quiserem saber mais sobre a Rebelde do Deserto, vou deixar aqui no card a resenha. E aí em quarto eu coloco De Sangue e Cinzas. Foi uma das minhas últimas leituras desse ano. Eu tenho esse livro, mas está emprestado no momento, então vou colocar aqui uma fotinho. Inclusive tem um unboxing desse livro aqui no canal. E era uma fantasia que, tipo, eu já tava falando pra vocês o ano passado todinho, que eu tava mega ansiosa pra ler. Eu gostei bastante. Eu não vou comentar muito porque eu quero trazer uma resenha sobre isso. Então, vou falar uma sinopse bem resumida. A gente vai conhecer a Poppy e ela é a donzela. A responsabilidade do reino todo tá caindo pelos ombros dela. E a gente meio que vai viver a vida dela. E a princípio a gente não entende o que é ser uma donzela. Então a gente vai vivendo os dias dela lá. A gente vai descobrindo ao longo, né, o que significa isso. Existe uma parte dessa sociedade que se chama os ascendidos. E eles meio que comandam tudo aqui. E tem essa questão que é a ascensão. A Poppy, ela tá esperando pra ascensão dela, onde ela vai deixar de ser mortal e virar uma pessoa imortal. Sendo que ela tem muitos conflitos em relação a isso. Ela não sabe se ela realmente quer ser uma ascendida. E ela não sabe muito bem qual é o dever dela como donzela. Enfim, ela é uma jovem que tem diversos conflitos e dúvidas com relação a esse papel que estão impondo a ela. E a gente basicamente vai viver esse livro com ela, descobrindo mais sobre ela, descobrindo mais sobre o que é ser uma donzela, né? E o que é essa sociedade, os segredos que guarda, as coisas que não estão contando pra ela. E aí é bem divertido, é uma fantasia bem construída. O plot, assim, a parte do final, eu meio que já tava esperando. Não foi um final que, nossa, isso me surpreendeu muito. Não foi um final que me surpreendeu. Mas eu gostei do plot do universo. O universo foi muito bem construído. É uma coisa tranquila. Eu esperava que fosse ser uma leitura bem densa. No início fosse ser bem difícil de eu entender o universo. Mas eu achei muito mais tranquilo. Por exemplo, eu li Crescent Sea, que é a Cidade da Lua Crescente, e pra mim foi, tipo, muito difícil. E eu achei que esse fosse ser como Cidade da Lua Crescente, mas não foi bem tranquilo, eu gostei bastante. E eu quero trazer uma resenha logo mais, pra que a gente possa, né, discutir mais sobre ele, porque foi uma das leituras que eu gostei e achei um bom início pra uma trilogia que promete muito. E aí, em quinto, eu trago Cor de Chamas Prateadas. Eu tenho um vlog aqui no canal desse livro e eu adorei. Eu quero também trazer uma resenha dele, inclusive, provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu estou gravando hoje. Mas é isso, não vou me abster muito, não vou falar muito sobre a Nesta, a gente tem a continuação aqui, então a volta a Velárias e tal.
E eu realmente não vou falar porque eu quero falar mesmo no vídeo de resenha. Eu esperei muito tempo pra fazer a resenha desse livro, porque eu quis digerir algumas coisas. Considero esse livro um dos melhores livros do ano, mas tem minhas ressalvas. E aí, em sexto, vamos abrir os romances de época com Pelo Amor de Cassandra. Foi um livro que eu li no início do ano, acho que lá em março. Eu amo romance de época, amo a Lisa Kleypas. É o sexto volume. Por ser romance de época, você não precisa ler na ordem. Eu gosto bastante dessa série. E eu amei ler essa história, porque finalmente a gente vai conhecer a Cassandra, que parece ser a filha mais comum, então que meio sem graça, o livro dela não tem nada assim pra esperar. Até a gente chegar no livro dela, a gente vai conhecer ela e o Tom, ele é um magnata. Ele é um cara que tá acostumado a ter tudo o que quer, ele decidiu que vai casar. Conhece a Cassandra e disse, essa mulher que eu quero pra mim, pra ser minha esposa. E enfim, ele vai correr agora pra conquistar ela. Obviamente que a história não é só isso, tem muitas mais nuances, mas isso aqui é tipo um resumo do resumo da história. Tem aquele típico humor do romance que é tipo muito bom. Basicamente pra mim isso é a coisa que me faz querer mais ler romance de época. O Tom, ele é um personagem muito caricato, então isso é bem legal. Ele é um tipo de homem que tá acostumado a ser muito prático com relação às relações humanas dele e os sentimentos. E ver a Cassandra aqui que tá tipo tentando e brigando pelo coração dele pra que ele reaja também, sinta algo a mais por ela, é bem legal. É um livro mega divertido, uma comediazinha romântica, você lê assim no instante. É tudo, sabe? É um chuchuzinho. E aí em 7 eu coloco Os Números do Amor. A gente vai conhecer a Estela e ela tem autismo. Ela é uma mulher que é muito bem inserida em basicamente todas as áreas da vida dela, menos no relacionamento. Ela já tá ficando na idade pra ser mãe, se casar. Sendo que ela tem esse problema para se relacionar com os homens justamente por conta do autismo. Aí ela acaba decidindo contratar um acompanhante para ensinar ela a ter um relacionamento. Óbvio que, assim como eu tô fazendo com a maioria dos livros, a história não é só isso, tem muito mais, mas essa é uma premissa, é uma história mega humorada, bem engraçada, que também vai fazer você refletir sobre a questão do autismo. É uma pessoa como qualquer outra, apesar de ter suas questões. E aí, em 8, eu coloco Mr. Romance. Foi um livro que eu li agora, um dos últimos do ano, e eu adorei. Aqui, novamente, tem um pouco de história de acompanhante. E aqui a gente vai conhecer o Max. Ele é um acompanhante, ele é um cara que consegue realizar as fantasias de todas as mulheres. E por conta disso, ele acaba meio que virando uma lenda urbana, né? E aí a Eden, a nossa protagonista feminina, ela é uma jornalista que decide investigar quem é esse cara, que é o Mr. Romance, realiza todas essas fantasias de todas essas mulheres. E ela quer escrever uma matéria revelando a identidade dele e tudo que ele faz. O Max, com medo dela revelar a identidade dele, faz um acordo com ela, dizendo que se ela sair com ele 3 vezes e se apaixonar por ele, ela não vai publicar a história. Obviamente, a gente já sabe onde isso vai dar. Mas o que eu gosto é de ver a importância deles com as relações profissionais deles. Tipo, como os dois, de certa forma, estão meio que infelizes nas suas respectivas profissões. Como o relacionamento deles também vai fazendo eles perceberem que podem modificar. Criar coragem pra criar uma relação de verdade, né, que é bem difícil por conta da profissão do Max. E, tipo, se descobrir uma coisa que talvez você goste mais ou que você possa ter mais a ver. E aí, em 9, eu fico com The Bridger Kingdom. É uma fantasia, duologia. Na verdade, eu gostei muito dos dois livros. Vai lançar agora esse ano no Brasil. E a gente vai conhecer a Lara. Ela é filha de um rei. Ela cresceu com as irmãs dela em um complexo, aprendendo a lutar e outras coisinhas mais. E aí, quando chegar o momento certo, o pai dela vai escolher uma delas pra honrar com um acordo e se casar com o rei de Tika. E Tika é o maior país, o país mais poderoso desse universo. Possui uma ponte. E o sonho do pai da Lara é conquistar essa ponte. Ele quer conquistar essa ponte a partir desse casamento. A Lara, quando chega perto do momento do pai escolher qual filha ele vai querer que se mandar como noiva, a Lara acaba percebendo que, na verdade, ele não vai deixar as outras viver suas vidas livremente depois daquilo. Ele vai matar todas elas. Então a Lara acaba fingindo que matou todas as suas irmãs e diz que ela que vai pra se casar com o rei. E aí, a partir daí, começa a desenrolar a treta política, a história. E eu gosto dessa história. Acho que a premissa é bem legal, original. E eu amo um relacionamento de conveniência. Quando tem isso em meio à fantasia, é tipo tudo pra mim. E aí, por último, mas não menos importante, em 10º lugar, a gente bota The Shadow Between Us. A gente vai conhecer a Alessandra e ela simplesmente decidiu que ela vai ser a rainha. É isso aí. Ela decidiu que ela vai ser a rainha e pra isso ela vai ter que se casar com o rei. E ela vai fazer ele se apaixonar por ela e depois vai matar ele. Esse é o plano, né? O problema é que ela não contava com o fato de que ela também poderia se apaixonar. Essa história é uma história legal porque os dois são enemies to lovers, mas também os dois são vilões. Então é legal ver que são personagens que não são bonzinhos
Isso é divertido de ver. Apesar deles acabarem tendo meio que sua redenção no final, mesmo assim, eles ainda são personagens que não são bons. São personagens fortes, determinados, inclusive, principalmente a Alessandra. Ela é uma personagem que é pra frente. A gente percebe isso ao longo do livro, a forma como ela acaba influenciando também as mulheres dentro do palácio, isso é bem legal. E aí é isso, é uma história divertida, é uma fantasia, não acho que seria uma high fantasy, apesar de se passar em outro universo, porque, tipo, é muito mais romance do que fantasia, mas mesmo assim eu gosto bastante. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham curtido essa lista. Comentem aqui quais foram os livros que vocês mais gostaram em 2021, de suas leituras. Se algum desses livros meus foi algum de vocês, vamos conversar aqui embaixo. Eu estava com saudade de gravar pra vocês e espero que agora eu volte mesmo e mantenha uma rotina de gravação. E é isso. Tchau, tchau!